Eclesiastes capítulo de número 7. E esse show aí, irmãos, eu nem sabia que ia estar acontecendo, né? Eu só fico pensando no pessoal que vai trabalhar amanhã de manhã, né? Eu só fico pensando nisso. Rapaz, certamente no meio tem gente que vai trabalhar amanhã de manhã cedo, né? Pense numa guerra, né? Numa luta. Deus abençoe e que dê saúde para isso. E como é bom, não é, irmãos, estar na casa do Senhor, domingo, abrir a Bíblia, ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem a nos dizer, não somente para a semana, ou para a nossa semana, mas para a vida eterna. Como é bom isso, né? Isso não tem preço, ou isso tem preço de sangue, né? O preço foi pago na cruz do Calvário, é por isso que você está aqui. Você foi comprado por um alto preço, o Senhor pagou o resgate da sua vida, e você então está aqui, diante da face do Senhor nosso Deus. Eclesiastes capítulo 7, e nós iremos ler a partir do versículo de número 15. Hoje encerraremos o capítulo 7, com isso a nossa leitura se estende até o versículo de número 29. O sábio diz assim: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Conclusão: assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas
intrigas. Senhor, nós desejamos ouvir mais uma vez a Tua voz, a voz do Teu Santo Espírito ressoar no nosso coração. Desejamos que essa palavra edifique a nossa existência, que a Tua igreja continue sendo edificada na verdade da Tua palavra, que Cristo Jesus seja exaltado no nosso meio, que a unção do Espírito opere em nós, que em resposta ao que ouviremos, o nosso coração responda com fé e arrependimento, com santidade, aplicando assim, colocando em prática a Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, o que há de errado com o mundo? O que explica a perversidade e a maldade que se manifestam no palco da história da humanidade? Qual é a razão para tanta coisa ruim acontecendo no nosso meio? Por que coisas ruins acontecem? Por que há tanto sofrimento? Por que o sofrimento sobeja? Por que sofrimento e injustiça se espraiam por todos os lados? Por que o caos se instala na terra? Por que esse mundo aparenta ser imune ao nosso esforço de melhorá-lo? Porque as coisas, por vezes, vão de mal a pior. O que explica hospitais lotados, clínicas de recuperação para viciados em droga, cadeias, encarcerados, um colocando o outro na justiça, irmão matando o irmão, pai contra filho, filho contra pai, divórcios, famílias dilaceradas, corrupção, inocentes sendo brutalmente mortos, pessoas sendo assassinadas, balas perdidas alcançando pessoas que nós não imaginávamos, o justo sofrendo, o ímpio aliviado e prosperando. O que explica esses fatos? O sábio não sabia de um monte de coisas, e ele admite isso, mas ele sabia o porquê de tudo isso. E a resposta que ele dá para o porquê de todas as calamidades, de todas as guerras, de todas as mazelas, de todos os dramas da história, a resposta está encapsulada, sintetizada em um único versículo. O versículo de número 29 do capítulo 7. Cheguei a uma conclusão, diz ele. Deus fez o homem reto, mas o homem se aventurou em muitos erros. Deus fez o homem justo, mas ele procurou a sua própria injustiça. Deus fez o homem perfeito, mas ele se aventurou na rebelião do seu próprio coração. De acordo com um estudioso do texto, esse versículo aqui é a causa de todas as desgraças previamente descritas
que você encontra do verso 15 ao verso de número 28. Todos os dramas que são explicitados no texto que nós acabamos de ler, têm sua origem, têm sua razão de ser, tem como causa a descoberta que Salomão fez ao investigar com a sua sabedoria o mundo à sua volta. Deus fez o homem justo, mas ele se meteu em muitas intrigas. A primeira coisa então que ele deixa bastante clara é que Deus não é o culpado pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Nós somos culpados, nós somos a origem, nós somos a causa, nós, o nosso coração, a nossa impiedade, a nossa pecaminosidade é a razão de todo sofrimento e de todo drama que existe na história da humanidade. A história da humanidade é dramática, como você já pôde notar e perceber. É empiricamente comprovado. A sua vida, em alguma medida, é um drama. Tem momentos bons? Claro que tem. Você participa de festas, de aniversários, de confraternizações. Você come, bebe, desfruta com a sua família das boas dádivas de Deus, oferece culto em ações de graças, celebra a vida. Mas você já percebeu que há muita coisa ruim pairando no nosso meio, há muito sofrimento batendo a porta do nosso coração, quando não entrando na nossa vida sem pedir a nossa permissão. Eu gostaria então, dito isto, eu gostaria então de compartilhar alguns dramas esses que são oriundos do nosso próprio pecado e que são compartilhados por Salomão no texto. E não apenas isso, mas à medida que eu desejo compartilhar esses dramas, eu também desejo compartilhar algumas orientações, algumas instruções, algumas admoestações de sabedoria para a nossa vida. Porque o que subjaz, ou o que é subjacente ao capítulo 7 do Eclesiastes é como viver em um mundo paradoxal. Como viver em um mundo cheio de adversidades? Como viver em um mundo lotado de sofrimento? Como viver em um mundo caído e corrompido por causa dos nossos próprios pecados? E a resposta é uma só: com sabedoria. E como seria essa sabedoria? Temendo a Deus. Essa é a resposta que Salomão vai nos dar. Mas eu gostaria de tentar compreender melhor o texto e assim compartilhar alguns dramas e, à medida que eles forem expostos, dar algumas orientações de sabedoria. O primeiro drama, preste bem atenção, o primeiro drama que nós encontramos no texto que nós acabamos de ler é o drama com o imponderável. O drama com o imponderável está registrado aqui no versículo de número 15, quando Salomão diz: nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Isso aqui é imponderável. O que é o imponderável? O imponderável é tudo aquilo que não está no nosso controle.
O imponderável é tudo aquilo que é contingente nessa vida e que nós não podemos prever, dizendo, será assim ou assado. O imponderável é aquilo que acontece sem que os nossos olhos possam oferecer algum diagnóstico prévio, dizendo isso vai acontecer, aquilo vai acontecer e eu estou pronto para isso. O imponderável é aquilo que você não espera. O imponderável é aquilo que você não calcula. O imponderável é aquilo que acontece e você diz assim, meu Deus do céu, por que isso aconteceu? E o exemplo do imponderável que Salomão dá aqui é o justo que morreu apesar da sua justiça e o ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Nós temos nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, um exemplo clássico de um justo que morreu muito cedo e de um ímpio que teve longevidade. Você já ouviu a história de Caim e Abel. Inclusive, a palavra que aparece na nossa tradução como sem sentido, ou vaidade, ou vapor, ou inutilidade, é a palavra hebraica rebel, ou rebel, vaidade, rebelim, vaidade de vaidades, e rebel vem de Abel. E por quê? Porque Abel teve vida curta. Abel passa muito rapidamente. A vida de Abel foi ceifada pelo seu irmão. Caim matou Abel, e Abel era o justo da história. E o justo da história morreu cedo, morreu jovem, morreu garoto. Por sua vez, Caim, depois de ter assassinado seu irmão, ele se casou, ele teve filhos, e até onde a gente sabe, ele viveu muito. Então você tem esse contraste. Abel, Caim, Abel um jovem reto, justo, que morre cedo. Caim, um assassino, um injusto, mas que tem vida longa. Esse tipo de história é dramática e nos fala sobre o imponderável da vida. Nós iremos encontrar também no Antigo Testamento o exemplo de Nabote. Primeiro livro dos Reis. Nabote, ele quer fazer algo justo e faz. Ele não vai vender a sua herança ao rei Acabe, o rei impiedoso. E por não vender a herança, ele vai ser morto. Por fazer o que é certo, ele é apedrejado. Ele tem a sua vida ceifada também. No Novo Testamento você encontra o exemplo do jovem Estevão. Lembram do diácono? Cheio do Espírito Santo, um homem justo, dedicado à pregação da palavra. E por causa da palavra, do testemunho da palavra, do fato de anunciar a Cristo, Estevão é apedrejado e morto. E essas histórias vão se repetindo. Você deve conhecer alguém que morreu muito cedo. E que depois você parou e disse assim, meu Deus, por que isso aconteceu? Essa pessoa tinha uma vida toda pela frente. Você também deve lembrar de alguém que fez alguma coisa errada, mas está por aí, está vivendo, está solto, ou então foi preso, de repente foi solto, e você diz assim, meu Deus, a justiça não prevalece nesse país, as coisas, elas não são justas.
Esse é o drama com o imponderável. Nós não temos o controle sobre essas coisas. E aí Salomão, então, na tentativa de entender alguma coisa, ele vai aplicar a sabedoria a instrumentalizar algum tipo de decodificador intelectual numa tentativa de dizer: encontrei a resposta intelectual que eu estava atrás para um problema moral. E ele diz isso abertamente no versículo de número 23. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Ele vai atrás de respostas. Ele usa a sua sabedoria, a sua capacidade intelectual para instrumentalizar algum tipo de compreensão que lhe possibilite uma explicação razoável sobre o justo que morre cedo e o ímpio que tem vida longa. Mas ele não encontra resposta. Ele simplesmente admite, dizendo assim: olha, eu apliquei o meu entendimento a isso, eu me empenhei, eu me esmerei, eu procurei compreender esta realidade nua e crua da vida, mas eu preciso confessar, a realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? O que é que ele está dizendo aqui? Simplesmente o seguinte: eu não sei. Por que essas coisas acontecem? Por que, Salomão, essas coisas acontecem? Salomão, eu gostaria de uma explicação sobre esses fatos nefastos da vida. Me explique, Salomão. E Salomão vai dizer assim: meu filho, eu sinceramente não sei. Mas Salomão, alguma explicação, ele diz assim: está para além da realidade, está para além dos fatos, está para além daquilo que eu consigo perceber e investigar. Eu não consigo decifrar essas coisas, eu não consigo compreender esses enigmas, os enigmas da vida. Por que, Salomão, há tanta injustiça? Por que Deus permite todo esse sofrimento, Salomão? Você vai dizer: eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eis aqui, irmãos, um conselho sábio do sábio Salomão. Quando você não souber, não tem problema algum em dizer que não sabe. Há muita coisa nessa existência que a gente não vai conseguir explicar. E nós precisamos admitir a nossa ignorância. É o que Calvino vai chamar de ignorância instruída. A ignorância instruída é aquela que olha para a realidade dos fatos e não consegue dar uma explicação razoável e então admite: eu não sei. O bebê faleceu, oramos por ele, Deus não atendeu às nossas orações, ele era indefeso, dependia de uma ação de Deus, mas Deus decidiu levá-lo. Por quê, pastor? Por quê? Não sei. E sempre nesse tipo de situação tem alguém que quer dar um palpite. E quer dar um palpite se intrometendo nos mistérios de Deus. No Deus que
habita em luz inacessível. E a gente quer, em nossa arrogância, compreender os caminhos de Deus que são mais altos do que os nossos. Pastor, por que fulana, uma boa menina, estudiosa, que não dava trabalho aos pais, descobriu um câncer fatal? Por quê? E por que ela está sofrendo desse jeito? E por que Deus não cura? E aí sempre tem alguém querendo se intrometer nos mistérios de Deus. Ou então, oferecendo respostas rasas que Salomão não as tolera. Como por exemplo, está nessa situação aí porque não tem fé. Está nessa situação aí porque ainda não fizeram a oração da fé. Está nessa situação aí, para piorar, está nessa situação aí porque tem alguma desobediência. Está nessa situação aí porque tem algum pecado. Salomão não aceita esse tipo de explicação. Inclusive, a temática sofrimento que é abordada por Salomão é sobre um sofrimento que é distribuído na terra de maneira não compreensível aos nossos olhos. Lembrem-se da mensagem passada do livro de Provérbios, que tem uma proposta sobre o sofrimento, o sofrimento sendo distribuído de maneira justa, isto é, se você fizer o errado, você vai sofrer. Provérbios é assim. Mas Jó e Eclesiastes não é assim. O próprio livro de Jó vai falar de um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e que perdeu os seus 10 filhos e que ficou com uma enfermidade mortal e que perdeu todos os seus bens e que não tinha uma explicação razoável e lógica para o que estava acontecendo. Os seus amigos vão tentar alguma coisa com uma teologia da moral. Você deve confessar o seu pecado, Jó. Você deve estar ocultando alguma coisa, Jó. Tem alguma coisa imoral na sua vida. Você tem um pecado não confessado. Tem alguma coisa, não é possível, porque não há maldição sem causa. E aí Jó vai tentando descobrir alguma coisa neles e diz, não tem problema com relação a isso. Se eu tivesse, eu confessaria, mas não tem. Eu não sei o que está acontecendo. Nós precisamos, irmãos, por vezes, em nossa vida, no seio da nossa família, principalmente em comunidade, na igreja, olhar para o sofrimento do outro e por vezes simplesmente dizer assim, eu vou apenas orar por você, é o máximo que eu posso fazer, eu não sei o porquê dessas coisas. Aquele que foi considerado o maior escritor brasileiro do século passado, o João Guimarães Rosa, ele certa vez disse, parafraseando suas palavras, tá? Eu não sei de um monte de coisa, mas desconfio de um monte. Eu não sei de um monte de coisa, mas eu desconfio de um monte de coisa. Então ele admite assim, olha, a única coisa, o limite que eu chego com relação àquelas coisas que eu não sei é desconfiar. Mas eu não sei. E o Senhor está falando para cada um de nós, assuma a sua ignorância perante os meus mistérios. Se dobre diante de mim.
Eu sei que você não sabe, e não é propósito meu que você saiba. Você não consegue compreender todos os fatos. Você não consegue enxergar a vida de todos os ângulos ou por todos os ângulos. Nós não conseguimos. Nós não podemos. E Salomão, com toda a sua sabedoria, está admitindo toda a sua ignorância. E é isso que minimamente Ele espera de nós. E é isso que o Senhor minimamente espera de nós. Admita a sua ignorância. Você não sabe de um monte de coisa que acontece entre o céu e a terra. Há muito mistério. Eu sei que há o nosso afã de querer explicar, e muitas vezes de querer explicar o sofrimento humano a partir de versículos das Escrituras. Mas o sofrimento que é relatado aqui no versículo de número 15, sobre o justo que morre apesar da sua justiça, e o ímpio que tem vida longa apesar da sua impiedade, no versículo de número 24, nós encontramos o fato de que a realidade desse fato está para além da compreensão do próprio Salomão. Então a orientação de sabedoria de Salomão para a nossa vida é: admita a sua ignorância instruída. E se for duvidar, duvide de maneira sábia. Não feche os fatos. Não diga que é assim ou assado. Face aos mistérios da vida, principalmente aos mistérios que envolvem o sofrimento humano. Nós percebemos que Salomão, ele se comporta reverentemente diante do sofrimento humano. É o que muitas vezes falta para a gente. Reverência diante do sofrimento humano. Reverência diante da viúva que chora. Reverência diante daquele que perdeu seu pai. Reverência diante daquele que está com uma enfermidade e que procura respostas para isso. Reverência diante daquele que tem uma doença, cuja doença não tem uma cura. Reverência diante dessa vida. Reverência diante de uma família destruída pelos vícios. Reverência. Reverência diante de um lar destruído. Reverência. Sem tentar dar muitas explicações para o que aconteceu. Jesus encurta a conversa, diferente de nós, que queremos dar explicações teológicas para um monte de coisa, ou filosóficas, quando os discípulos perguntam acerca de um homem que nasceu cego: quem foi que pecou? Os pais? É culpa dos pais para que ele nascesse assim? Aí Jesus diz: não tem nada a ver com isso. Ele nasceu assim para que fosse manifesta a glória de Deus. A glória de Deus. Ignorância instruída. Esse é o conselho diante do drama com o imponderável. Agora, irmãos, há um segundo drama destacado pelo sábio, que é o drama com os extremos. Primeiro, o drama com o imponderável, e segundo, o drama com os extremos. Olha o que Salomão diz no versículo de número 16, como também no versículo de número 17. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, e não seja demasiadamente tolo, porque morrer antes do tempo. O que é que o sábio está comunicando aqui nesses versos? Nós não podemos, para uma melhor compreensão nossa, nós não podemos dissociar o que lemos nos versos 17 e 18, ou melhor, 16 e 17,
do que lemos no versículo de número 15. O que é que estava acontecendo nos dias do rei Salomão, pressupondo nós que o autor do Eclesiastes é Salomão? O que é que estava acontecendo nos dias do rei Salomão, uma vez que justos estavam morrendo, apesar da sua justiça, e injustos estavam tendo vida longa, apesar da sua impiedade? Alguns religiosos estavam tentando levar uma vida ainda mais religiosa. Alguns justos estavam tentando levar uma vida ainda mais justa. Em outras palavras, esses que morreram cedo, provavelmente é porque, e aí é uma tentativa já de dar uma explicação, é porque estes não tiveram uma justiça suficiente que agradasse a Deus. Então os religiosos da época, com medo de uma morte precoce, por exemplo, com um pensamento que diz o seguinte: será que Deus não está se agradando de nós? Vamos aumentar a nossa justiça então. E aí eles começavam a fazer votos. Lembrem-se de Eclesiastes capítulo 5. Eles começavam a fazer votos, eles começavam a se empenhar ainda mais em atividades religiosas, eles começavam a performar de uma maneira ainda mais exibicionista, de um ponto de vista religioso, com o intuito de que Deus, de alguma maneira, se agradasse deles. Então era uma tentativa de orar mais, de jejuar mais, de fazer mais voto, de se sacrificar mais, de se abster mais, para que Deus olhasse e dissesse: esse aí merece viver mais. Aliado a isso vem a sabedoria, porque Salomão diz: olha, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Então, aliado a essa justiça própria, religiosa, farisaica, estava a sabedoria de um homem que era sábio aos seus próprios olhos, e que estava então aumentando a sua sabedoria para garantir de alguma forma que estaria vivendo de maneira digna, longe dos perigos e das ameaças do sofrimento da morte. Demasiadamente justo, demasiadamente sábio. Salomão diz assim: olha, cuidado com isso, não sejam demasiadamente justos, não sejam demasiadamente sábios, não queiram ser sábios aos seus próprios olhos, não queiram ser justos dessa forma, super justos, super sábios. E aí Salomão então, ele faz uma interceptação, porque ele antecipa uma possível objeção, e diz assim no versículo de número 17: não seja também demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Então Salomão diz assim: olha, não seja demasiadamente justo, não precisa aumentar o seu nível de espiritualidade para tentar agradar a Deus de tal forma que ele fique condicionado à sua própria vida. Faça isso. Ele não é sujeito a você. Alguém poderia pensar então: então se Deus não vai me abençoar a partir da minha conduta melhorada, então significa que eu não preciso viver dessa forma. Eu vou me entregar a uma vida ímpia, injusta, e fazer o que eu quero, já que Deus, ele não está se agradando desse excesso de justiça. E Salomão diz: não é por aí. Evitem os extremos.
E Salomão aqui, irmãos, está propondo não uma vida de meio termo, tá? Salomão não está propondo aqui o meio termo estoico, por exemplo, o meio termo grego. Não tem nada a ver com isso. Ele só está dizendo, olha, isso não vai garantir esse tipo de comprometimento demasiado com a justiça. Não vai garantir que você vai viver mais. Agora, não seja louco de pensar que não vivendo dessa forma e se entregando à depravação, você vai viver mais. Isso aí também não faz sentido. O que é que Salomão então diz? Versículo 18. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Ou seja, cuidado com isso aqui e com isso aqui também. Qual é o segredo? Temer a Deus. O temor do Senhor nos livra desses extremos. Em outras palavras, sendo mais prático e aplicando para o nosso contexto. Aquele que chega numa igreja evangélica, ou que vai a uma igreja evangélica e que sobe à casa do Senhor, fazendo votos e mais votos e dizendo, eu vou ser o melhor crente do mundo, eu agora serei o mais santo, eu agora serei o mais aplicado, eu serei o mais disciplinado. Salomão diz assim, cuidado, tema a Deus. Tema a Deus. Porque a garantia de uma vida de sucesso, de prosperidade, de felicidade, não depende da sua justiça, mas da misericórdia de Deus. Não é o que você faz na igreja, é o que o Senhor da igreja faz na sua vida. Tema a Deus. Então quer dizer que eu posso viver de qualquer forma. Eu posso participar de um culto como esse, não me envolver em absolutamente nada e viver durante a semana como eu quero. Salomão diz assim, epa, tema a Deus. Tema a Deus. Cuidado com esses extremos. Os extremos são diabólicos. Então, para o crente que pensa que pagando o preço com algumas atividades evangélicas, espirituais, sacrificiais, de fazer mais, de se empenhar mais, de se envolver mais, de se comprometer mais, de não faltar mais, para esses que pensam que a partir disso Deus vai se agradar mais, Salomão diz, tenha temor de Deus. Tema a Deus. Deus não é refém disso. Faça tudo isso como uma resposta à graça de Deus em sua vida. E não para que Deus possa agraciar a sua vida. Tema a Deus. E para o crente que não tem nenhum comprometimento, que não tem nenhum envolvimento, que vem à igreja, ou que vem ao culto, e que passa a semana vivendo uma vida divorciada do que ele escutou no culto de domingo, Salomão diz assim, tema a Deus. Tema a Deus. Não brinque com Deus. O temor do Senhor é o segredo para uma vida que não compreende os mistérios, o imponderável, e que evita os extremos. Como é que nós evitamos os extremos, irmãos? Temendo ao Senhor. Tendo uma atitude reverente para com o Senhor. É olhando para si mesmo e dizendo assim, não, eu não sou o cristão que eu deveria ser. Eu preciso melhorar e muito na minha espiritualidade. Eu preciso me envolver mais com a igreja. Eu preciso responder a Deus com fé e arrependimento, óbvio,
mas eu preciso responder a Deus com santidade de vida. Eu preciso viver uma vida que corresponda ao que Deus exige de mim. Eu preciso isso, eu preciso manifestar a graça de Deus, a bondade de Deus, a glória de Deus. Isso é temer a Deus. Não é ter medo de Deus, porque o medo afasta. Mas é temer a Deus, é ter uma apreciação reverente para com esse ser belo que é o nosso Deus. Evitar os extremos. Não sejais demasiadamente justos, também não sejam demasiadamente ímpios, porque morrer antes do tempo, diz Salomão. O que é que vocês devem fazer? Diz Salomão, temer a Deus. O temor do Senhor, a propósito, é o princípio da sabedoria. Como é que eu vivo de maneira sábia? Temendo a Deus. Não, eu não vou estudar mais a Bíblia para que Deus olhe para mim e diga que eu sou merecedor, porque eu temo a Deus. Eu vou estudar mais a Bíblia porque eu preciso conhecer mais sobre esse Deus que me salvou. Eu também não vou deixar a semana passar sem ler a Bíblia, sem me aplicar à Bíblia. Por quê? Porque eu temo a Deus. Eu não vou tentar ser mais justo. Por quê? Porque eu temo a Deus. Eu também não vou abrir mão da minha santidade para viver uma vida de pecado. Por quê? Porque eu temo a Deus. Temer a Deus é o segredo da santidade de vida. De evitar ambos os extremos, ambos os precipícios. Agora, queridos, além desses dois dramas, o drama com o imponderável, o drama com os extremos, há um terceiro e último drama, o drama com o coração. E sobre o drama com o coração, Salomão vai falar basicamente sobre 3 armadilhas do coração. E quais são elas? A primeira armadilha do coração que ele apresenta é a armadilha do poder. Do poder. Note comigo os versos 19 e 20. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Esses 2 versos devem ser considerados dessa maneira mais ampla. Nunca o versículo 19 a parte do versículo 20, até porque nós temos um conectivo gramatical adversativo. E esse conectivo gramatical adversativo no versículo de número 20 está ligando o que fora dito com o que está para ser dito. O que ele está falando no versículo 19 é sobre a sabedoria e sobre o valor dela. E mais do que isso, sobre o poder dela. Mas no versículo de número 20, ele fala que não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem, ninguém que nunca peque. O que é que ele está falando aqui, irmãos? Da armadilha do poder que é conferido pela sabedoria. A sabedoria tem o seu valor, a sabedoria de fato tem o seu poder, como nós já vimos. E Salomão afirma aqui que a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Então ele está dizendo o seguinte: olha, melhor do que a força física ou a proteção de uma cidade é o rei sábio, o homem sábio. Uma pessoa sábia, ela tem muito mais poder do que 10 valentes. Só que qual é o problema? É que esse sábio, que lhe fora conferido poder pela sua sabedoria, ele é pecador. E Salomão então diz assim: olha,
cuidado com a armadilha do coração. E que armadilha? A armadilha do poder. Porque a sabedoria confere poder, e como o poder está sendo conferido a um pecador, esse pecador sábio pode olhar para a sua sabedoria e se achar sábio aos seus próprios olhos, e então mais especial do que os outros, de modo que a sua sabedoria pode ser corrompida. Nesse sentido, Salomão nos chama a atenção para a ambivalência do coração humano, porque em nós há o inquilino da sabedoria e há o inquilino da insensatez. Esses dois inquilinos residem no coração. Há o inquilino da justeza e ao inquilino da cachorrice, no mesmo coração. O homem que é o herói, porque ele é sábio, ele é vilão, porque ele é pecador. Então Salomão, ele apresenta a nossa ambivalência humana, dizendo que em nós há bondade e em nós há maldade. É sábio? É um herói, mas é pecador, então é um vilão. A sabedoria pode ser útil, e será, mas essa sabedoria que confere poder corrompe o coração, fazendo com que este, que é mais poderoso do que 10 governantes, se ache o bambambam. E nós podemos então cair nessa armadilha de achar que somos mais. O próprio Salomão vai nos orientar em Provérbios para não nos acharmos sábios aos nossos próprios olhos. Devemos ter cuidado com isso. Salomão diz: olha, há muita virtude em você, mas há muito vício em você. Há muitos vícios em você. Dentro de nós, vícios ou virtudes e vícios. Sabedoria e insensatez. Decisões acertadas, decisões equivocadas. Pensamentos bons, pensamentos ruins. E eu preciso fazer esse autodiagnóstico, entendendo que Deus me deu sabedoria, Deus me deu habilidades, Deus me deu discernimento. Mas eu carrego dentro de mim pecado, eu carrego dentro de mim os meus fantasmas, eu carrego dentro de mim os meus demônios. Eu preciso estar atento para não cair nessa armadilha do coração, achando que eu sou bom o suficiente, achando que eu sou mais sábio, achando que eu enxergo mais além, achando que eu tenho todas as respostas, porque quando isso acontece, Satanás, o nosso inimigo, fica dando risada na nossa cara. É como a história que tem, né, do endemoniado, que estava lá com um espírito maligno, e aí todo mundo tentava expulsar aquele demônio e não conseguia. Todo mundo tentava expulsar aquele demônio e não conseguia. Pastores foram chamados, e aí acionaram um pastor, e o pastor então foi ali para expulsar aquele demônio e conseguiu. E aí todo mundo ficou assim abismado, olhando para aquele pastor e dizendo: meu Deus do céu, que homem consagrado. E o pastor sabiamente disse assim: irmãos, muito cuidado com isso, porque é uma tentativa de Satanás me derrotar com isso. Na verdade, ele saiu para ver se me derruba e laça o meu coração em algum tipo de vaidade. Eu não caio nessas armadilhas. Ele não saiu por causa de algum poder em mim. Ele saiu porque queria gerar soberba no meu coração. Então essa é uma armadilha. Nós precisamos ficar atentos com relação a isso. A armadilha do poder.
Mas há uma segunda armadilha, que é a armadilha da mágoa. E aqui, irmãos, vejam o que o sábio diz, no versículo de número 21. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Aqui dá para você imaginar o rei que está por detrás das cortinas ou por detrás da porta, querendo ouvir o que estão falando acerca dele. E Salomão diz assim, olha, não é uma atitude sábia. Por quê? Porque você vai ouvir o que não quer. Eles vão falar mal de você. Eles vão tecer algum comentário desagradável. Não é sábio ir atrás do que os outros estão falando acerca de você. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, ele orientava os seus alunos pregadores, pastores, futuros pastores, e dizia o seguinte, olha, vocês precisam ser cegos de um olho e surdos de um ouvido. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ver muita gente falando de vocês e ouvir muita gente falando de vocês. E isso vai minar o ministério de vocês. Vocês vão perder tempo com isso. Eles vão falar mal de vocês. E isso não se aplica, evidentemente, a pastores, pregadores apenas. Isso se aplica a todos os ofícios aqui. Ser cego de um olho, ser surdo de um ouvido. Não é sábio querer saber o que falaram de você. Porque você sempre vai encontrar alguém que vai falar mal de você. Sempre. Alguém vai errar com você. Alguém vai dizer alguma coisa contra você. Alguém vai fazer um comentário equivocado sobre a sua pessoa. Se você for atrás, você vai escutar muita coisa ruim e você vai cair na armadilha da mágoa do seu coração. E Salomão ainda diz, olha, sabe por que não é bom fazer isso? Porque se você for honesto, você sabe, versículo 22, em seu coração, que você também muitas vezes falou mal de outros. Aí isso lembra Pascal, Blaise Pascal, quando ele disse assim, olha, se nós quiséssemos saber o que dizemos uns dos outros, não haveria 4 amigos. Se nós quiséssemos saber o que todo mundo fala de todo mundo, não haveria no planeta 4 amigos. Porque nós fazemos comentários maldosos muitas vezes. Nós fazemos comentários a partir do nosso coração equivocado acerca da outra pessoa. Não é sábio procurar saber o que falam de você. E é uma armadilha querer que os outros só tenham elogio e aprovação a nosso respeito. Porque, se formos honestos, sabemos nós que nós, em nosso coração, temos muitas críticas sobre os outros. Essa é uma armadilha. Tentar querer saber o que estão falando da gente. Falam muita coisa ruim da gente, irmãos. E nós falamos muita coisa ruim dos outros. Em cima desse texto, Jonathan Edwards, talvez o maior teólogo da América, um dos grandes avivalistas de todos os tempos, foi a mente mais brilhante como teólogo e filósofo de todos os tempos. E Jonathan Edwards, quando jovem, ele fez algumas resoluções em seu diário, e uma delas foi: sempre que falar de outra pessoa, isso é muito interessante, procurar investigar se essa fala iria glorificar a Deus e honrar o outro.
E com isso, ele se manteve firme em nunca fazer um comentário acerca da vida alheia sem passar por esse crivo. Isto é, antes de falar qualquer assunto sobre qualquer pessoa, perguntar se vai honrar a Deus e se vai honrar outro. Caso contrário, é melhor ficar calado. Como nós evitaríamos, não é, irmãos, fofocas, como nós evitaríamos falatórios inúteis, como nós evitaríamos a ação maligna no nosso meio, que age por meio de maledicência, que age por meio de fofoca, que age por meio de críticas. E Salomão está dizendo, olha, não é sábio, isso é uma armadilha, você vai cair na armadilha da mágoa, aí vai ficar magoado com A, vai ficar magoado com B, vai ficar magoado com C, e aí você vai entrar num processo de mágoa, e vai ser difícil talvez para perdoar. Eu nunca imaginei que aquela pessoa ia falar isso ao meu respeito. Eu nunca procurou saber. Salomão diz, não procure saber. Não tem para quê, porque você também já fez isso. Agora, uma terceira e última armadilha do coração, que é a armadilha do prazer. E aqui Salomão vai fazer um relato sobre a sua própria experiência, versículo de número 26. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Irmãos, nós devemos lembrar do histórico de Salomão com as mulheres. Isso nos ajuda a compreender o versículo. Antes que você julgue Salomão de machista, de sexista, disso, daquilo, Salomão está relatando, pelo menos ao meu ver, ele está relatando um testemunho pessoal. Não esqueça que isso aqui é um diário dele. E ele está dizendo, olha, eu tive 1000 mulheres. E eu fui desviado, por causa das mulheres, para a idolatria. E ele considera isso como sendo algo mais amargo do que a morte. A mulher que é como um laço, que é como uma rede. Ele diz, olha, no meio dos homens, entre 1000 descobri um. Talvez ele esteja se referindo a uma pessoa, a um amigo, a um homem nobre, não sei. Possa ser que isso seja um provérbio, no sentido de o 1000 ser algo total, no sentido de dá para achar alguém fiel no meio dos homens, mas entre as mulheres, pelo menos na minha experiência, eu não achei. A experiência de Salomão é a experiência de quem caiu nos encantos femininos, nos laços das mulheres sedutoras, e que depois disso disse, isso foi pior do que a morte. Porque se você ler o final da história de Salomão, ele é levado por essas mulheres à idolatria. Ele deixa o Senhor, ele começa a adorar outros deuses por causa das mulheres. Ele cai na sedução, ele tem experiência própria. E ele diz, olha, sabe quem é que vai escapar disso? No versículo 26 ele diz, na parte C talvez, o homem que agrada a Deus escapará dela. É o homem que teme ao Senhor. É o homem que também Deus deliberou não ceder a esses encantos. Salomão diz, olha, só tem uma chance de escapar disso aqui. É Deus protegendo tal homem. E portanto, essa é uma armadilha feroz que existe. Salomão então admite esse drama, o drama do coração. E aí ele vai então para
a grande descoberta da vida que ele faz. Que é, versículo 29, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Qual é a conclusão que Salomão chega? Qual é a grande descoberta de Salomão? Nós criamos todo esse mal-estar no planeta. Nós que nos rebelamos contra Deus, que cortamos o cordão umbilical da santidade, nós nos encontramos em trevas por causa disso. Todo esse sofrimento é em razão disso. Agora veja, Salomão só pode nos levar até essa descoberta. O capítulo 7 só pode nos levar até a desgraça do coração humano. Mas ainda bem que a história bíblica não para aqui. Porque como disse Blaise Pascal, se nós conhecermos a nossa própria miséria sem conhecermos a Deus, isso nos levará ao desespero. Se a gente para aqui, é desesperador. Mas a Bíblia não para por aqui. A Bíblia avança em sua história. Criação, queda, redenção. Salomão disse que encontrou um homem, não foi? Dentre 1000. Eu sei que ele não está se referindo necessariamente a Cristo. Mas um da nossa espécie, sem pecado, foi capaz de temer a Deus em todos os sentidos. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele não cedeu a nenhuma tentação. Ele foi a personificação da própria sabedoria de Deus. Não tomou nenhuma decisão equivocada. Sofreu com a sabedoria que lhe era peculiar. Foi obediente até morte e morte de cruz. E ao experimentar a maior de todas as injustiças na cruz do Calvário, Deus, o Pai, estava operando em nós justiça de salvação. É por causa disso, por causa de Jesus Cristo, do segundo Adão, diferente do primeiro Adão, que, como diria Calvino, é como uma raiz podre que apodrece toda a árvore genealógica da história da humanidade. Por causa do segundo Adão, que é Jesus Cristo, nós temos bons frutos. Mas é verdade que a história ainda não acabou. E nós estamos aguardando o dia em que todas as coisas serão consertadas. Todas as coisas que nós complicamos, todas as coisas que nós inventamos com malignidade, todas as coisas que nós transformamos em caos, Deus, com a promessa do retorno de Cristo Jesus, retificará, consertará todas as coisas na consumação. E é só isso que falta. Enquanto isso, irmãos, nós podemos então fazer essa conclusão do reverendo Emílio e dizer assim: olha, você já percebeu que todos os caminhos que seu coração inventa resultam em morte? Que a ideia de que teria liberdade sem um caminho do Senhor resultou em morte? Justiça própria ou dissolução? Tudo termina fora de casa à deriva, rolando por aí. Está na hora de tentar outro caminho. Qual o caminho? Não tem mistério, já nos foi dado. Temer ao Senhor. O que teme ao Senhor navega nessas águas. O que teme ao Senhor se livra das armadilhas desse mundo. Temer ao Senhor é encontrar o caminho seguro que Ele providenciou em Cristo. E ele conclui dizendo assim: vivemos nessa certeza e nessa esperança. Não sabemos se viveremos muito ou pouco, em abundância ou escassez, em alegria ou tristeza. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Curve sua fronte e vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela exposição da tua palavra e pela aplicação dela ao nosso coração.
Tudo que nós precisamos nessa vida é temer ao Senhor. Isso não é fácil, mas é possível. E nós precisamos da ajuda, do auxílio, do poder do Teu Espírito em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, no temor do Senhor, para evitarmos cairmos nas armadilhas que o mundo tem, para evitarmos cair nas ciladas que o mundo tem, para evitarmos, Senhor, os extremos, para evitarmos as calamidades, para evitarmos desagradar o Senhor. Ajuda-nos nos dias da nossa vida e que o Teu nome, por meio da nossa existência, seja glorificado. Assim, do jeito que você está, você pode receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem